Professor. Vai morder não, tá? Não é bom não. Aqui, ó, no B. B. Ah, sim. Na página 19, megapensenologia, tem o megapensene trivocabular. Ilicitudes, pseudo-vantagens fugazes. Isso. Seriam, então, ganhos secundários ou mini prazeres transitórios que motivam essas ações ilícitas ou ilegais, o porquê dos comportamentos ilícitos seria essa motivação? Sempre é uma vantagem que a pessoa quer alcançar, né? Ela pensa que aquilo é uma saída para ela, e nem sempre é. A ilicitude sempre dá na cabeça da pessoa, é a marginália, a marginalidade. Não dá certo, é o dolo. É sempre isso, você falou perfeito. As ilicitudes, pseudo-vantagens fugazes. Agora, a para-ilicitude é pior ainda, que a pessoa está lá, teria capacidade maior de se manifestar com mais lucidez, com mais discernimento. No entanto, ela está continuando a ser animal. Pior, isso é que é o pior. Entende? Então, a consciência é aquilo que nós chamamos de consréu, essas são reorganizadas. Elas são justamente isso. Elas dominam a para-ilicitude, e isso aí piora tudo. É pior que aqui. Porque se uma consciência, quer dizer, no caso, a consciência, ela se manifesta pelo psicossoma, ela tem mais capacidade de autossuficiência, autocompreensão das coisas, equilíbrio dela, e outra coisa, ela tem uma visão maior do que a gente aqui. Se ela não consegue lá, com todas essas vantagens, pensa bem, a situação dela é pior ainda do que o criminoso aqui. Então, por exemplo, o mega assediador extrafísico são das piores consciências que tem. Por isso que acontece tanta coisa negativa. É o mega assediador extrafísico. Porque ele teria vantagem com tudo que ele tem de ajudar, muito mais do que a gente aqui. No entanto, ele joga tudo fora. E piora mais ainda. Então, um crime extrafísico que não aparece na criminologia humana, ele é muito pior do que os daqui. Isso é terrível pensar na para-ilicitude por aí. Isso que o senhor fala aqui do código multidimensional dos paradelitos, então. Isso aqui precisa de estudar muito ainda. Tem muita coisa para a gente ver. Então, existem delitos extrafísicos. E eu falo código multidimensional dos paradelitos. Quer dizer, são muitas dimensões. Ela está em qual dimensão? Por que ele faz isso? E a repercussão que vai ter aquilo. Existe algum tipo de delito extrafísico que não consegue ser reproduzido aqui intrafisicamente? Tem. Tem algumas coisas assim. Por exemplo? Certos tipos de morte que eles fazem, nós não conseguimos fazer aqui. A gente ainda não sabe como é que faz, como é que mata. O processo, por exemplo, de acabar com o cordão de prata do cara. Ah, tá. Lancetar o cordão de prata, a medicina, a cirurgia ainda não sabe disso. Mas eles às vezes conseguem fazer. Tá. Mas de qualquer maneira seria um tipo de um homicídio, né? Assim. É o processo extrafísico, é aquilo que nós não atuamos na condição de consciência. Tem dificuldade. Pois o sequestro é um monte. A gente for olhar. Na verdade, se a gente for pensar, o próprio caso do assédio não é previsto no nosso Código Penal, né? Escuta, e é um dos grandes nesses meus também. casos que eu andei estudando durante muito tempo e fazendo assistência em matéria de poltergeist, eu cheguei em certos casos desses horríveis, daquilo que as consciências estavam fazendo. Então, por exemplo, o cara não conseguia ainda acabar com o sujeito, que era o dono da fazenda. Então ele começava a acabar com tudo quanto era bicho da fazenda. Depois ele não conseguia atingir o chefe, então começava a atingir os empregados, funcionários dele da fazenda. E por aí ia. O negócio todo envolvendo, para ver até chegar nele. Agora, o que se passa? Às vezes o cara era bem assistido, tudo isso, conseguia vencer. Outros, de modo algum. Agora, tem casos que às vezes, quando você chegava, até um já tinha morrido. Eu chegava depois para ver o processo de poltergeist. Então você viu todo o processo extrafísico. Então, por exemplo, ali não adianta nada mandar esse seriado Law and Order,
medical detectives, nada disso, que o processo é muito superior àquilo. Vem tudo antes, e a coisa ela vende muito. Não? Então eu vejo esse seriado para ver isso. Eles são apenas a parte fora do iceberg. O processo da paracriminologia é muito maior do que a criminologia que nós conhecemos. Agora você veja, eu quando estava estudando medicina, lá medicina legal, aqueles negócios todos, eu já sabia disso. Agora eu via pelo povo que eu assistia na minha clínica. Cada caso. É igual esse, por exemplo, agora, eu acabei de ver mais um caso desse. No processo da comorbidade do crack com o candomblé. Que piora tudo, vai estourar todo mundo. Já pensou num candomblé, se entrar um crack lá com a pessoa toda, o crack, a pessoa fica viciada, morre em pouco tempo. A maioria não dura um ano. Como é que fica? Se pegar um monte de gente. De vez em quando dizima, assim, alguma coisa, um grupo inteiro. Agora, o que eu estou vendo aí, dentro dessas comorbidades inusitadas, essa aí do crack com candomblé, está bem claro no Brasil. Alguém vai acabar estudando isso, né? Essa aqui. A ligação. O cara está tomando crack, tá certo? Começou, né? As pedras, o negócio todo. A família toda reage. Então leva o cara para candomblé. Vão dar um jeito ao sujeito. Para tirar. Agora, leva lá, o que acontece? Presta atenção, o que tem? O candomblé já tem bebida, tem isso, tem aquilo. Aí os caras começam a ter contato com aquilo do homem, porque os caras que estão vendendo crack não vão deixar o cara, eles vão entrar lá também. Eles são rivais da turma do candomblé. Aí começa, daí a pouco tem gente do candomblé envolvido com a coisa, porque onde aparece o povo do crack, contamina tudo. Você entendeu agora? Candomblé, estou falando, é o mínimo, porque tem outras coisas, tem gente da Umbanda, tem um monte de coisa nisso aí. Tudo misturado. Agora, um dos últimos que eu vi aqui, ó, nas últimas semanas, foi um desses. E eu olhei assim, ó, pela psicosfera, parapsicosfera, eu comecei a ver. Fui olhar, tudo certo. E outra coisa, não era aquela pessoa, era outra. Você sabe que a parapsicosfera, você examina aqui, você vê o outro lá. Foi aquele caso que aconteceu lá, eu estava em São Paulo lá para ver o cara da Itália. Eu vi tudo, eu vi a retrocognição do cara. E que não era nenhum daqueles que estavam lá, ele só serviu de ouvidez, a chamar a atenção. Micro-onda, sabe como é que é? Não quer contar. Está começando a entender? Candomblé. Olha a intenção. Narcotraficante, olha a intenção. Tudo tem fanático. Fanatismo pelo crack é um dos mais sérios que tem na Terra atual. É o fanatismo químico. Você vai dizer que não é fanatismo? Claro, totalmente. Você está entendendo? É a comorbidade dos fanáticos. É um troço terrível. Como é que nós vamos ficar com isso? Como é que fica? O que você queria? Em relação ao delito, eu posso dizer, eu estou perguntando se todo delito tem origem no paradelito. Não, todo não, né? Porque às vezes tem coisa que é só nossa mesmo. Entende? Agora, uma boa parte dos delitos, de modo geral, tem. Por isso que eu falo para você, para mim, uma boa parte dos homicídios que tem aí, e que não são catalogados, que não são acusados, que não fazem notificação pelos médicos, isso tudo é feito por assediadores aqui. E assim, Não, o meu negócio, por exemplo, eu tive estudando o negócio todo lá em Uberaba. Eu comecei nos ambulatórios que eu criei. Depois, quando eu me formei, lá na clínica, eu comecei a ver os casos. Como eu viajava, depois de um certo tempo, viajava 3 em 3 meses, eu via como é que eram as pessoas. Eu avisava, chegava, a pessoa tinha morrido. Eu avisava tudo. Agora, teve caso que foi terrível. Eu avisei e falei assim, não, eles conseguem fazer mais as coisas com vocês da quarta para quinta-feira à noite. Se devia por quê? A mulher reconheceu. Eu avisei tudo.
E falei lá para eles, se essa mulher aparecer morta de uma hora para outra, ela não tem nada, nem no coração, nem na cabeça. Se aparecer, os assediadores vão acabar com ela. Eu passei uma temporada, a mulher tinha morrido. Eu tinha avisado tudo. E ela estava desconfiada de alguma coisa. Entende? A gente colocou o cálcio, ajudou, fez um jeito lá de amparar, mas não adiantou nada. É por causa dos hábitos da pessoa, né? Os hábitos dela permitiam isso. O hábito é um negócio sério, que influi, né, na questão do assédio. Você comentou também uma vez aquela questão do Carl Sagan, com a questão do voodoo, que parece que fizeram alguma coisa para ele também. Eles acabaram com ele. Não é? Ele era bobão, ele era muito bobão. Uma inteligência, mas era bobo por outro aspecto. O fanático pela ciência. O fanático pelo materialismo, às vezes é mais assediado do que o assediador. É o pior que tem. É brabo. Isso aí não é fácil. Agora, o que a gente nota é o seguinte, a Terra está mesmo sob pressão, com o processo da reorganização. As coisas que eu tenho visto aí não são de brincar. Nós aqui, nós estamos no paraíso. Em relação com os negócios que tem fora do corpo, as ilusões que tem, as loucuras, a ignorância arraigada, carregada, enraizada, difícil, recalcitrante. Está fácil, faz parte. Agora, eu acho que nós estamos fazendo o que a gente pode. Eu olho, por exemplo, aquele monte de pedido que eu tenho da TENER e falo assim, não, está de acordo. Pelo menos nós estamos sabendo o que é, a gente está fazendo força, estamos colocando energia para ajudar, né? E viver nessa época aqui, uma pessoa que não estiver fazendo assistência, não vai dar nada. Eu acho que a interassistencialidade devia ser a primeira lição de todos os cursos que nós damos. Esse que seria o ideal para todo mundo. Para os nossos comerciais, por favor.